seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal. Eu sou Flávia do Carmo, sou consultora em atendimento encantador, com foco em fidelização e experiência do cliente. No vídeo de hoje eu quero te mostrar alguns erros que você pode estar cometendo aí no seu atendimento no WhatsApp, que faz você perder vendas e talvez você não esteja percebendo. Quer saber mais? Vem comigo! Você sabia que pequenas falhas no seu atendimento no WhatsApp podem estar te fazendo perder vendas? E o pior, por vezes clientes que chegam prontos para comprar desistem por conta desses erros que parecem bobos, mas na prática não são. Eu separei aqui algumas falhas, alguns erros que podem estar prejudicando as suas vendas para você conhecer, aprender como fazer e mudar a partir de agora. Primeiro de tudo, demorar na resposta. A gente sabe que o WhatsApp ele é um meio de comunicação que requer agilidade, quase que uma instantaneidade no retorno para o cliente, na conversa com o cliente. Então, quanto mais você demora para retornar esse cliente, responder esse cliente, mais você perde a atenção desse cliente. Então, o cliente mandou mensagem para você agora perguntando de um produto. Se você responde em 5 minutos, você vai ter uma resposta. Se você responde daqui 2 horas, você pode ter certeza que a atenção do cliente já não vai estar tão focada em você, tão focada no seu produto. Por quê? Tem uma questão que é, quando o cliente ele entra em contato com você para saber daquele produto, ele está quente, ele quer resolver aquele problema, ou ele quer comprar aquele produto, ele desejou aquele produto. Então ele está ali pronto, disposto. Quanto mais você demora para retornar, mais tempo você dá para ele pensar. E também você acaba depois tendo que competir com a atenção dele com outras marcas ou com outras mensagens. Assim como o WhatsApp ele pede agilidade, ele também é um meio de comunicação que o tempo todo está ali apitando para o cliente. A partir do momento que ele foi para uma outra conversa, você precisa resgatar essa atenção dele. Ah, Flávio, isso quer dizer que o cliente vai mandar mensagem 10 horas da noite, eu vou responder 10 horas da noite? Não! Se você percebe que você recebe bastante mensagem dos clientes fora do horário comercial, é importante você já deixar uma mensagem de saudação, uma mensagem de ausência pronta para receber esse cliente. O cliente, ele não fica chateado de você não retorná-lo naquela hora, ainda mais se for fora do horário comercial. O que às vezes causa no cliente uma sensação não tão legal é a sensação de eu não fui ouvido. Por isso que as mensagens de saudação e ausência, elas são tão necessárias para dar essa boas-vindas para o cliente. Olha, a gente não está disponível no momento, mas calma, a sua mensagem chegou. Amanhã ou no próximo dia útil, a nossa equipe irá te retornar. Porque o cliente, assim como nós, ele quer tudo para anteontem. Então, essa questão da demora, ela é muito importante a gente saber equilibrar. E se é no horário comercial, você ter uma boa gestão do seu atendimento para que o cliente fique quanto menos esperando por um retorno seu. O segundo erro é a mensagem fria ou genérica. Quando eu falo de ter um atendimento padronizado, às vezes as pessoas confundem o padrão com o robótico. E na verdade uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? O padrão é para que você tenha um modelo a ser seguido, uma maneira de atender o cliente que dê para todos os clientes a mesma experiência de atendimento. Você consegue oferecer para aquele cliente um passo a passo, independente se o cliente está falando com o João, com a Maria ou com a Renata. Todos os atendentes têm um processo a ser seguido, um padrão. E esse padrão, ele pode ser sim humanizado, acolhedor, ele pode se conectar, na verdade ele pode não, ele deve se conectar com o cliente. Quando eu falo aqui de mensagem fria, genérica, é porque muitas vezes vocês utilizam de mensagens que não conectam com o cliente. Então, sabe aquela mensagem do oi, posso ajudar? Ou olha, não estamos disponíveis no momento. Ela é fria, tem várias maneiras de falar a mesma coisa, sabe? Tem várias maneiras de eu falar que no momento eu não consigo atender aquele cliente porque está fora do horário comercial. E eu posso falar de uma maneira fria e genérica, ou eu posso falar de uma maneira encantadora, de uma maneira que acolha esse cliente, mesmo que naquele momento eu não tenha uma equipe disponível para atendê-lo. Então, tenham muita atenção nisso, em como você está recepcionando esse cliente
em como você está abordando esse cliente. Você está se conectando com ele ou você está afastando ele? O erro 3, que eu já falei em muitos vídeos por aqui, é não fazer perguntas certas. Todo atendimento, gente, ele para se tornar uma venda, ele precisa de perguntas. A gente precisa entender o cliente, a gente precisa entender o que ele busca, a gente precisa entender o gosto dele, por que ele precisa, né, do que eu vendo, como que ele entende que eu posso ajudá-lo. Então, assim, as perguntas, elas servem tanto para qualificar aquele futuro cliente, né, aquela pessoa interessada no que eu tenho, como também para me fazer amadurecer aquele cliente, né, levá-lo do ponto A para o ponto B. Você precisa saber quais perguntas de fato eu preciso fazer, e em que momento eu vou fazer, porque senão às vezes o cliente tá louco para comprar e a gente fala assim, não, peraí, antes de comprar, deixa eu fazer aqui essas perguntinhas. Ele, tá, mas me passa o Pix. Não, espera que o Pix é só no final, preciso primeiro fazer essas perguntas aqui. Então, não, lembra que a gente falou de não ser robótico? É sobre isso. Eu tenho um padrão para seguir, mas eu também tenho que ter um senso de que tem cliente que eu vou precisar fazer 6 perguntas. Tem cliente que uma pergunta já me valida, eu já passo o Pix e ele já paga. Saber fazer as perguntas certas e saber em que momento fazer essas perguntas. E o quarto erro, atender sem empatia e sem entusiasmo. Atendimento é relacionamento. E ninguém quer se relacionar, ninguém quer estar perto de pessoas sem sal, pessoas sem graça, sem entusiasmo. Seja um vendedor que acolhe, que tenha simpatia, porque o cliente hoje, ele sente. E quando você não tem entusiasmo, você não passa entusiasmo pro cliente. E aí o cliente sente assim, não vou comprar aqui não sei, não gostei, não foi do jeito dela. E aí aqui eu separei algumas dicas práticas para vocês, para transformar seu atendimento, tá? Use o nome do cliente sempre que possível. Responda rápido ou avise que vai responder, né? Faça perguntas abertas para entender as necessidades. Seja positiva e calorosa nas respostas. Personalize a conversa com emojis e mensagens que combinam com a sua marca. E sempre agradeça a confiança e o interesse do cliente. Isso aqui, gente, é dica prática que, inclusive, eu coloco em prática. E para fechar, eu trouxe aqui uma frase para vocês que é: um atendimento encantador no WhatsApp não é só técnico, é atitude e intenção. Quando você faz isso, o cliente percebe e quer comprar de você, mesmo se tiver outras opções. Para vocês entenderem o quanto o atendimento ele é responsável pelas suas vendas. Então, se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal, já ativa o sininho, me ajuda aí a chegar na meta de 260 inscritos. E te espero na próxima semana com muito mais vídeos sobre vendas, atendimento ao cliente, experiência do cliente, fidelização e muito mais. Até lá e tchau, tchau!